Jesus confirma a revelação de Pedro e diz: tu és, Pedrão, eu vou te falar aqui, ó, tu é bem-aventurado, tu é feliz. Sabe por quê, Pedrão? Tu é feliz? Porque não foi homem quem te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Ele vai falar Simão Bajonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Essa revelação não é mera exposição daquilo que podemos pensar, mas o que dizem a respeito dele. O próprio Deus é quem traz essa revelação. Quando alguém recebe Jesus, não recebe porque foi uma pregação bonita, ou porque alguém que fala de forma especial, não. Quando alguém recebe a Jesus, é porque o próprio Pai revelou. Alô? Agora aquele lugar que era lugar de medo, lugar de desespero, lugar sabe, eles sabiam que nas noites ali era um lugar tenebroso. Eles acreditavam que coisas sobrenaturais aconteciam naquele lugar, porque além desse templo, depois, posteriormente, fizeram mais 6 templos, e eram no total 7 templos ali, tudo templos dedicados a entidades, a deuses pagãos, Deus com D minúsculo, a entidades. E como era ali um lugar de trevas, era um lugar escuro, um lugar de pavor, Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus está diante deles, aleluia. Como o lugar era de medo, de pavor, em Hebreus 2:15 diz: livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Pedro tem a revelação e declara a Jesus quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele lugar era de domínio romano. Era de domínio romano. Cesareia por quê? Cesareia porque era uma homenagem ao imperador César. De Filipe porque era Filipe, Herodes Filipe. Então ele pegou e colocou esse nome, mas o nome ali de origem era Bânias, ou Pânias, o groto de Pan, o lugar onde o Deus Pan reinava, era um lugar de adoração a ele. Lá no versículo 18, Jesus continua dizendo: pois também eu te digo, após a revelação que Pedro tem sobre quem Jesus é, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Você entende agora por que Jesus levou ali? Porque aquele lugar era chamado Porta do Inferno. Um lugar onde era muito claro para eles esse entendimento de que naquele lugar era um lugar como se fosse um portal de receber essas entidades, um portal onde se faria muito sacrifício de animais e de gente, principalmente crianças. Então aquele lugar era tido como porta do inferno. E agora Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ele está apontando, aqui tem 2 colocações. Primeiro ele fala, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros, pedra roliça. Sobre esta pedra, sobre esta Petra, que significa rocha. Só que eles estavam ali também
numa rocha. A rocha que era tida como porta do inferno. Ele está dizendo: edificarei a minha igreja. É por isso que ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, Jesus diz: é isso aqui que é o inferno, é? Pois eu vou estabelecer a igreja aqui, a igreja do Senhor aqui. Aqui é contra os preceitos eternos da palavra, da minha palavra, daquilo que eu quero fazer, pois é aqui que eu vou estabelecer a minha casa. E agora ele fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Depois disso aí, Jesus lá no versículo 20 diz, ele ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Olha só, queridos, que loucura. Primeiro, o diabo pergunta quem ele é. Se de fato ele se tu é o Filho de Deus, então colocou as provinhas lá que os irmãos já sabem. Aí depois João pergunta se ele é de fato aquele que iria vir ou eles esperavam outro. Agora Jesus pergunta: o que dizem ser o Filho do Homem? Mas agora a revelação Pedro tem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de tudo isso, Jesus está dizendo para os discípulos: então agora vocês sabem a realidade, vocês sabem de fato quem eu sou, vocês sabem que eu não sou meramente uma questão política, uma questão de religiosa, mas acabou de ser revelado que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou de fato o Messias a quem vocês esperavam. Só que aí eles já estavam meio que caminhando para Jerusalém. Então a coisa ia se afunilando. Eles estavam já nessa pegada, indo para Jerusalém. Então, queridos, aquela dúvida que os discípulos tinham do início: por que nos trouxeram aqui? Por que Jesus teve que trazer a gente para esse lugar? Se ele já vem nos ensinando em tantos lugares, mas aqui, por que aqui? Agora eles sabem. Porque Jesus, tudo que Jesus fazia tinha um sentido. E muitas coisas aconteciam de forma profética. Esse inferno aqui, ele era um conceito, ele era uma crença, uma crendice de todo aquele povo que existia esse inferno, esse Hades, ali. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que Jesus tira daquilo, ele tira daquilo que é conhecido para o desconhecido. E nós sabemos que de forma espiritual, o inferno jamais vai prevalecer contra a igreja. Por isso, Petros, rocha viva, e diz: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, aquilo que é impuro vai cair, vai quebrar, aquilo que vai desfazer. Pouco tempo depois, houve um grande terremoto naquele lugar, e quase tudo foi à ruína. Inclusive fechou esse grande tanque que tinha embaixo, parte dele fechou, e passou a sair agora a água bem mais na frente. A água que é a fonte, uma das principais fontes do Rio Jordão. Então, queridos, Jesus usava coisas que eram conhecidas
para trazer ensinos espirituais. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Essa é uma lição, queridos, que a igreja tem que aprender. É uma lição que a igreja precisa, no seu dia a dia, viver. Sabe por quê? Quanto pavor nós vivemos, quanto medo nós temos. Nós somos muito inseguros. Mas Jesus foi revelado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nisso que nós temos que crer. Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não podemos abrir mão, queridos, de quem Jesus é. É por isso que com a nossa vida, nós temos que dizer quem Ele é. Quando alguém olha para nós, a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Então, quando olham para nós, estão fazendo uma leitura. E eles devem ver Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quando olham para nós. Mas isso vai depender muito da atitude que nós vivemos. Como é que estamos vivendo? Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida diária? Como está a nossa comunhão com Deus e com os irmãos? Como é que está? Como é que eu tenho me colocado diante dos desafios da vida? Eu tenho edificado a minha fé, eu tenho me colocado como um servo de Deus, eu tenho me colocado como um intercessor, eu tenho me colocado como alguém que proclama o Evangelho, como alguém que fala desse Cristo vivo, ou simplesmente eu deixo a vida me levar, ou leva eu? Queridos, Deus nos resgatou para uma vida diferente. E não podemos vivê-la, queimar a nossa vida de uma forma vulgar, de uma forma qualquer. Há algo especial de Deus na nossa vida. E precisamos viver na dimensão daquilo que Ele é. Não meramente numa perspectiva humana. Quando olham para você, o que dizem a teu respeito? Quem você é? Quando olham para você, o que eles veem? Eles veem um fracassado? Eles veem alguém medroso? O que eles estão dizendo a seu respeito quando olham para você? Vê alguém que é fiel à palavra de Deus? Vê alguém que dignifica o nome do Senhor? Quando olham para você, o que eles veem? O que dizem a teu respeito? É um bom homem, é uma boa mulher? É alguém que tem um coração precioso? É alguém que a sua vida fala acerca do amor de Deus? É alguém que a sua vida fala dos preceitos eternos da sua palavra? O que é que estão dizendo a teu respeito? Sabe, quando Jesus diz que falam, que dizem os homens acerca de quem eu sou? Jesus está dando uma dica aqui, queridos. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele. É por isso que quantas vezes temos dado cabeçada, porque quando nós decidimos viver para nós mesmos, é a minha alegria, é a minha vida, é o meu prazer, é o que eu quero. Jesus só diz o seguinte: o que estão dizendo. Jesus sabia quem Ele era. Jesus não tinha crise de identidade, Ele não tinha problema de identidade, não, Ele sabia quem Ele era. A pergunta é: nós sabemos? Os discípulos tinham muita dificuldade. Jesus precisou ter a revelação de Deus para saber que, de fato, Ele não era apenas um homem joia que curava os enfermos, que fazia milagres, é um cara legal, que fazia coisas extraordinárias. Não. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que no nosso caminhar, nós possamos levar esse nome, e que as pessoas, quando olham para nós, elas possam ter convicção
acerca de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que as minhas atitudes sejam responsáveis e apontem para o eterno, apontem para o céu, apontem para a santidade. Que a minha vida seja assim. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.